Continuando aí na parte 2, agora a gente vai falar das sulfas, né, que são casadinhas aí com as diaminopiridinas, né? As sulfas são derivados do átomo de enxofre, como a gente viu bem no iniciozinho da aula, e tem propriedades aí terapêuticas diversas. Como eu falei, inclusive, a gente tem que lembrar até como a terapia aí antidiabética, hipoglicemiante, né? Lembrando aí das sulfonilureias, por exemplo, que também tem a estrutura química bem semelhante quando a gente vai falar também dos fármacos com ação antimicrobiana, tá? Inclusive, alguns tratamentos também com enfoque aí em neoplasias também têm derivados sulfamidínicos também, tá? É, lembrando que elas foram pioneiras aí quando se trata de infecções antimicrobianas, né? Desde a década de 30, veio antes da penicilina. A estrutura química de atividade antimicrobiana é a sulfanilamida, e com a adição de radicais foi se criando aí outras classes de sulfa. Então, hoje em dia, a gente tem a sulfadiazina, né? Lembrando da sulfadiazina com associação à pirimetamina para tratamento com foco nas formas graves de neurotoxoplasmose. A gente vai lembrar do sulfametoxazol e trimetoprim para o tratamento, principalmente focado para a coccidoidomicose, né? Lembrar também da pneumocistose, tá? E lembrar também que existem outras sulfas, né? Como, por exemplo, aqui a sulfadoxina. E aí eu lembro também que existem formas orais, venosas, e também a gente tem formulações tópicas de sulfa, por exemplo, a sulfadiazina arsênica com prata, no caso aí para tratamento de queimaduras, tá? Elas vão agir sobre as bactérias, fungos, protozoários, né? Então, não é só no reino bacteriano, a gente também tem no reino fúngico aí e os protozoários, né? Hoje em dia, como desde 30, muitas bactérias elas já não respondem mais, né? E a gente inclui o Staphylo aureus, que é um problema, né? Ele tem a criação aí de competição de formular muito substrato para a confecção do PABA. As neisseриas meningites, a Salmonella typhi já não responde a sulfas. Então, hoje em dia, para infecção bacteriana, a sulfa sozinha não se usa, sempre vai ser em associação com derivados aí de aminopiridínicos, né? E a gente geralmente já não acha mesmo, sulfas isoladas, né? Praticamente, né? Para tratamento aí de infecções sistêmicas. É, Ao agentes infecciosos não bacterianos, a gente vai lembrar aí da toxoplasmose, em especial sulfadiazina, principalmente para as formas graves, né? A gente vai lembrar da isosporídese, né, que causador de diarreia, principalmente nos pacientes no imunossuprimidos, das nocardioses e também da pneumocistose, tá? A ação bacteriostática vai ser sozinha, mas com o diaminopiridínico é o sinergismo perfeito para a realização de uma ação bactericida, tá? O mecanismo de ação agora é envolver aquela primeira etapa para a formação até o chegando ao fim do DNA bacteriano, né? Agora a gente vai ter a inibição da síntese também dos ácidos nucleicos e das proteínas, apesar de a gente entender a ação inicial, mas completamente a natureza da ação, de certa forma, não é 100% determinada, não. E acredita estar relacionada à inibição, no caso, principalmente da tiamina, na formação do DNA aí bacteriano. Aí, no geral, né, a gente tem ela tanto via oral quanto via venosa, né? E a gente geralmente consegue excretar ela via renal, pouco na bile. E a gente lembrando novamente aí da questão aí do uso na gestação, né? Evitar ao máximo aí o uso dos derivados de sulfa aí na gestação, tá? É, quanto Quanto agora a primeira droga aí da classe das sulfas, vamos falar da sulfadiazina. A sulfadiazina casada com a pirimetamina, né? E novamente a gente mostra aqui o enfoque, né, no tratamento dessas lesões, como a gente falou, com halo hiperdenso, com centro hipodenso. A gente vai lembrar aí da toxoplasmose, tá? O foco do tratamento é esse. Lembra sempre aí para as questões de prova, ok? E vai ser terapia de manutenção
evitar recaída também na toxoplasmose em pacientes com AIDS e também na prevenção da pneumocistose. Ou seja, existe a possibilidade de usar ela como a sulfadiazina com pirimetamina, também como um esquema de prevenção, né? Principalmente para aqueles pacientes que tiver CD4 muito baixo, né? Que é a profilaxia aí secundária, tá? Usada em infecções urinárias, otites e o sinusite, pela questão consegue ser eliminada ainda sob forma ativa. É, agora falando do sulfametoxazol, um instantinho aqui. Falando aqui do sulfametoxazol, né, que é a combinação do sulfametoxazol com trimotropin faz o clotrimazol. Então, o sulfametoxazol, ele combina com o trimotropin e o enfoque de tratamento para a gente lembrar aí, principalmente para as nossas provas, vai ser o tratamento aí da pneumocistose, o tratamento do paracoccidoidomicose, tá? Mas vamos destraçalhar outras utilizações que a gente pode fazer tratamento de infecções urinárias e prostatite, por exemplo, né? Pela capacidade de forma ativa aí e no trato urinário, tá? Infecções brônquicas, a gente lembra que pode vir a ser usado, ele tem uma ação, de certa forma, em Haemophilus, Moraxella, Catarrhalis, mas hoje em dia a gente sabe que muitas dessas bactérias já têm um potencial de resistência, não é a primeira escolha para tratamento aí de infecções brônquicas, não, tá? É uma alternativa para o tratamento de salmonela, no caso da febre tifoide, sabendo também que essa bactéria já tem potencial resistência também, tá? Mas é medicação, sem sombra de dúvidas, de escolha para o tratamento aí da profilaxia, ó, tratamento e profilaxia, no caso aí da pneumocistose, causada pelo pneumocistis girovese, tá? E profilaxia primária também para evitar a toxoplasmose aí cerebral em paciente que teve com AIDS, de carga de CD4 muito baixa, tá? E existe uma indicação que é para tratamento da estenotrofomona maltófila, que pode ser um agente que vai causar pneumonia associada aí à ventilação mecânica. Então, o sulfametoxazol associado ao trimestoprim sendo uma alternativa, e junto com a ticarcilina com clavulanato, outra associação com um enfoque aí no tratamento dessa bactéria, que é difícil de tratamento. Essa bactéria geralmente isola aí em unidade de terapia intensiva em pacientes sob ventilação mecânica, tá? Vai ser o famoso aí antibiótico, né, focado na cultura. Aqui para a gente lembrar, né? Aqui é a famosa roda de Leme, né? A gente vê a microscopia aqui. Geralmente isso aqui é típica do pneumococo, da, do paracoco, tá? A gente lembrando aqui das profilaxias no pacientes portadores de síndrome de imunodeficiência humana, a possibilidade de tratar infecções aí também do gênito urinário, tá bom? E aí agora eu trago para vocês essa outra sulfa, né, que é a sulfadoxina, né? Essa aí já tem uma ação ultra prolongada, ela age por 7 dias, é absorvida oral, pode ser usada intravenosa também. Ela tem uma ação, geralmente, para ser usada no tracoma e na paracoccidoidomicose, associado já à pirimetamina, tá? Eu, particularmente, não tenho experiência em usar ela, acredito que ela esteja em centro aí de grandes zoonoses para poder tratar essas entidades. Geralmente não é a primeira escolha, provavelmente vai ser no caso aí de tratamento de difícil controle, e aqui a gente vê, por exemplo, quando que ela evita a recaída, por exemplo, em paciente que tem encefalite por toxoplasmose, tá? Ela não tem potencial como as outras classes de sulfa para combater o plasmódio, então ela não trata a malária. É uma coisa aí especial dela. Aqui a gente fala da sulfatiazina argênica. A argênica vem do sinônimo de prata, né? Ela vem escrito mesmo na caixinha dela, sulfadiazina de prata. Ela é uma pomada, ela é para uso tópico. E o importante é que a prata, na verdade, com a combinação dessa sulfa, faz com que ela não seja absorvida sistemicamente, né? O que evitaria aí essa grande propriedade toxogênica desse antimicrobiano, tá? É, a prata, no caso, vai auxiliar não só reduzir a absorção,
ela age como uma precipitação de proteínas, ou seja, ela vai limpando aquela ferida também, tá? É muito indicado para tratamento de feridas infectadas que têm bactéria ali, e principalmente naqueles pacientes que têm perda de barreira cutânea protetora, né? Como o paciente grande queimado. A gente pode usar ali para ter uma proteção ali sobre a pele dele, tá? Pode ser usado também para infecções ginecológicas, né? Porque tem ação contra gram-positivas, gram-negativas. Nesse caso, desculpa, nesse caso pode ter ação contra pequena contra pseudomonas e uma ação aí também pequena para Candida albicans, né? Geralmente você não vai ter a sulfadiazina de prata praticamente como pomada exclusiva para uso ginecológico. A maioria das vezes da uso ginecológico a gente tem pomada sob combinação com agentes antimicóticos também, tá? Essa sulfadiazina de prata, geralmente mais isolada, a gente vai pensar em tratamento de lesões de feridas infectadas e daquela cobertura aí da pele queimada. Aí a gente vê aqui como ela vem. Ela vem sobre forma creme a 1%. E aqui é uma outra derivada de sulfa, né? A gente vê a sulfa salazina. Ela, diferente das outras sulfas, ela não é que ela tem atividade antimicrobiana. Aqui a gente vê que é a sulfa com o intuito de outra forma. Ela como um derivado anti-inflamatório. Aqui a ação dessa sulfa, ela tem ação anti-inflamatória tópica no intestino. Então, é um anti-inflamatório sem grandes manifestações sistêmicas, por exemplo, tá? Porque quando você usa ela oral, ele vai se desdobrar um derivado do ácido salicílico e vai formar a 5-asa, que é o ácido 5-aminosalicilato. Isso vai promover inibição de prostaglandinas, que são responsáveis para a inflamação na mucosa ali do intestino. Então, ela é muito empregada para as doenças de cunho inflamatório intestinal. Então, doença de Crohn, principalmente, né, que é uma doença inflamatória intestinal até mais danosa, porque não só inflama a mucosa, pode formar formas graves e fistulizantes, inclusive, né? Pode, inclusive, romper intestino, tá? E é uma doença que geralmente vai atingir todo o trato gastrointestinal, desde a boca até o ânus, e também trata a forma da colite ulcerativa, que é mais uma mucosite ali, né? Que geralmente já está mais restrita ao intestino, principalmente ali, intestino grosso, tá bom? Então, é muito empregada no tratamento dessas doenças inflamatórias aí intestinais, tá? E aí, outra sulfa a gente vai falar aqui, que é a dapsona. A dapsona é uma sulfa aí também mais especial, que ela tem atividade antimicrobiana também. Além disso, ela tem uma ação anti-inflamatória e tem ação imunossupressora. E a gente tem uma entidade aí para tratamento com enfoque que a dapsona é perfeita, que é o tratamento da hanseníase, né? Que tem ação, então, antibacteriana, para bater o bacilo da Hansen, né? Uma ação anti-inflamatória ali, porque esse bacilo ele causa uma reação inflamatória longa, né? E uma ação aí imunossupressora, tá bom? Então, a utilização, lembrando da dapsona, que é uma sulfona, né? Tratamento aí da hanseníase, né? Ela sim, ela vai competir com o PABA na formação do ácido folínico, assim como as outras sulfonamidas, né? Existe também uma atividade no tratamento e na profilaxia da malária, no caso também da dermatite herpetiforme, nas formas graves. Existe também a possibilidade do tratamento numa forma do pioderma gangrenoso, que geralmente está associada, é uma necrose cutânea, geralmente associada em portadores de doença inflamatória intestinal, tá? E de erupções que formam eczemas, né, muito graves, né? Pode ser útil para profilaxia, também tratamento da pneumocistose, mas não é primeira escolha, ok? Que fique de regra. A gente costuma usar aí a sulfamethoxazol com trimethoprim. Também pode ser útil aí para neurotoxoplasmose, mas também não é primeira escolha também, tá? E aí ela também pode ser útil no tratamento aí no caso da leishmaniose cutânea, tá? Tem atividade também como um agente antipsoriático, né? Tratamento no caso das artrites psoriáticas, que também tem cunho o quê? Anti-inflamatório e imunossupressor, que é a base da doença.
E aqui para a gente ficar na nossa ideia, né, principal indicação, sem sombra de dúvidas aí, da Dapsona, a gente vai ver aí as manchas marrons, né, manchas café com leite, né, e que elas são isentas de sensibilidade, né, típica aí da hanseníase, infecções crônicas. Aqui um caso de hanseníase virchoviana, né, com a pele totalmente aí tomada, aqui uma fórmula nodular da hanseníase também, né? E aí a aplicação da Dapsona, e geralmente o tratamento de hanseníase pode chegar aí a quase um ano ou um pouco mais que isso também, tá? E aí, agora ainda se tratando de algumas particularidades, né, a gente vai falar sobre interações medicamentosas, né? Às vezes interações por bem, às vezes interações por mal. Primeira coisa, sinergia, né? A sinergia, às vezes, é um efeito desejado que a gente quer, né? Das sulfas e os derivados piridínicos. A maioria das vezes a gente vai ver eles juntos mesmo. O intuito é esse para ter ação bactericida, porque isolados ambos são bacteriostáticos, né? A gente vai ver também uma ação importante sinérgica com macrolídeos, que são antibióticos, né, inibidores de síntese proteica, né? Vamos ver uma ação das sulfonamidas e efeito inibitório sobre o metabolismo hepático. E aí, no caso disso, a gente vai lembrar que quem for etilista e estiver usando derivados sulfonamidas, eles podem ter essa questão do prolongamento do efeito do álcool, aquela marcha ebriosa, o paciente com fala arrastada, uma sonolência ainda exacerbada por conta desse prolongamento do efeito do álcool e uso da sulfa, tá? As sulfas também, gente, ela aumenta o efeito de anticoagulantes orais. A gente tem que lembrar de anticoagulantes orais e principalmente a gente fala aí da varfarina, né? Os inibidores, os antagonistas de vitamina K dependentes e de alguns anticonvulsivantes, como por exemplo a fenitoína, que tem tanto oral quanto venoso, o imunossupressor, que é o metotrexato, hipoglicemiantes orais, né? Também causando tiopental, que é um fármaco aí, geralmente que a gente vai usar no centro cirúrgico com cunho aí de anestesia geral, tá? E um agente também com potencial ação anticonvulsivante, tá? E as sulfonamidas, elas podem reduzir o efeito anticoncepcional ou o anticoncepcional reduzir o efeito da sulfa. Ou seja, a menina está usando anticoncepcional, está com infecção urinária, pode acontecer de não tratar muito bem essa infecção urinária por conta do uso anticoncepcional. Ou ela engravidar no intercurso usando uma sulfa, né, por de reduzir ali o efeito anticoncepcional. E detalhe, gravidez e uso de sulfa no primeiro trimestre não é uma coisa boa. Lembrar que é um ser que está em franca ali proliferação do seu DNA, e não é 100% aí inócuo ao DNA dos mamíferos, do DNA humano, né? Tá bom? O uso de sulfas e também metenamina, né, que geralmente é um analgésico, né, que a gente diz aí das vias urinárias, né, que costuma estar em algumas formulações para tratamento de cistite também, né, são os famosos analgésicos de vias urinárias, né. A gente tem que tomar um cuidado que pode ter formação de cristal na urina, tá? Esses cristais virem a fazer uma uropatia aí obstrutiva ao ponto de entupir o canal urinário, o paciente gerar aí graus de aí, até inclusive levando a hidronefrose e injúria renal aguda, né? Então a gente lembrar dessas possibilidades aí, porque já vai estar usando um antibiótico, né? Geralmente é um tratamento ali para impedir a dor do canal urinário, o paciente também está usando antibiótico para tratar a infecção e a combinação dos dois não serem tão boa assim. E aí, como efeito adverso, gente, a gente tem que ficar na nossa mente, né, a toxicidade, principalmente no termo da depressão da medula óssea, né? Lá é onde tem as células que estão sempre, todos os dias sendo produzidas e são extremamente dependentes de níveis de ácido fólico, né? E são drogas antifólicas que a gente está falando aqui, né? Então, as alterações hematológicas, a gente vai ver depressão da medula óssea, que pode se ver e como anemia hemolítica por estresse oxidativo também em indivíduos com deficiência aí de glicose 6-fosfato, tá? Outra coisa é a questão de alergia, tá? Pode causar reações de hipersensibilidade, pode levar a vasculite, doença do soro, desencadear lúpus, né? Lúpus farmacológico, tá? E também desenvolver até uma artrite relacionada ao uso aí do medicamento. Outra coisa é a intolerância gastrointestinal, que geralmente é mais comum, pode levar até formas graves aí de hepatite, pancreatite, mas é raro.
A gente tem que lembrar da possibilidade da cristalização na urina, principalmente se estiver usando aquele analgésico de via urinária, tá? Mas e por si só também pode causar mesmo na ausência, e principalmente se aquele pH da urina ele for muito ácido, né? Então a gente recomenda, quando está usando sulfa, se o paciente tiver impossibilidade, a gente pode pedir para ele aumentar a ingestão de água, né? Que quanto mais água beber, menos a possibilidade daquela precipitação dos cristais ali na urina, e aí prevenindo aí a uropatia obstrutiva, tá bom? Pode levar a uma hiperpotassemia, né? A hipercalemia, no caso, aí, podendo propiciar, inclusive, aí, a formação de arritmias cardíacas, toda vez que a gente lembra no aumento aí do potássio, lembrar de possibilidade de arritmias cardíacas. Manifestação do sistema nervoso central é raro acontecer, mas pode ter encefalopatia, confusão, delírio, psicose, alguns distúrbios de comportamento, alterações dermatológicas, a gente já falou das alergias, mas pode formar eritema, né? E alergia, a gente destaca aqui também a possibilidade do Steven Johnson, tá? A gente falou do Steven Johnson quando falou da aula aí dos beta-lactâmicos, mas sulfas também podem ser agentes aí, grandes causadores também de catástrofes diante de alergias, tá bom? E a questão aí da malformação no início da gravidez, e que pode acontecer também o Kernicterus no recém-nascido, né? Que é o acúmulo aí de bilirrubina no bebê, quando já está no fim da gestação próxima ali ao parto também. A mãe, no caso, aí usando os derivados de sulfa, tá? Então a gente fica aqui com essa segunda parte, foi um pouco mais curto, e a gente se vê em breve.